O funcionamento da estrutura do E-Social, ele se utiliza de várias informações. E essas informações que vão construir a base, que vão construir os dados que serão utilizados no cálculo da contribuição previdenciária, no E-Social é chamado de eventos. Então, o próprio faseamento já dividiu essa informação considerando a característica dos eventos. Por exemplo, na primeira fase, que se trata do evento de cadastramento inicial da empresa, que é o S1000, em seguida as tabelas, que são os dados que serão utilizados pela empresa, a sua realidade, para que seja utilizada com relação aos empregados no cálculo da contribuição previdenciária. Então, esse evento inicial, que é o primeiro evento, ele contém os dados da empresa, da sua classificação fiscal e da sua estrutura administrativa. Então, os eventos de tabela, ou evento inicial, que no caso é o S1000, eles são, por exemplo, vou dar aqui para vocês um resumo de cada um dos eventos. Por exemplo, o evento S1000, que é a informação inicial, o cadastramento. Depois o S1005, que são as tabelas, a tabela de estabelecimento, onde a empresa vai enviar o cadastramento da matriz, das filiais e das obras, se ela tiver. Se for a pessoa física, vai enviar os seus CARPF. E também, se tiver obra, o CNO das suas obras. Depois o S1010, que é chamado tabela de rubricas, onde a empresa vai informar para o E-Social quais são as rubricas de folha de pagamento que ela usa para enviar a remuneração dos seus empregados. Depois nós temos um evento chamado tabela de lotação tributária. Essa tabela de lotação tributária é onde a empresa vai informar dados que vão influenciar no cálculo da contribuição previdenciária. Nós vamos ver esses eventos um por um para a gente entender que informações constam nesses dados. Depois nós temos a tabela de cargos e empregos públicos, que é a 1030, que nesse caso ela vai ser utilizada mais para o emprego público, os órgãos públicos, e para as empresas privadas, os cargos, né? Tabela de carreiras públicas, que também vai ser usada pelos órgãos. Tabela de função e cargos em comissão. Em regra, as empresas privadas não utilizam essa tabela, normalmente é órgão público também. A tabela de horário e turno de trabalho, essa é obrigatória as empresas mandarem, porque é lá onde ela vai identificar a jornada de trabalho de cada empregado, se é uma jornada fixa, uma jornada flexível, o tempo de intervalo que ele tem. A tabela de ambiente de trabalho e a tabela de equipamento de proteção, a gente destacou, porque são tabelas relacionadas ao Ministério do Trabalho, Saúde e Segurança do Trabalhador, ainda não vão ser utilizadas agora neste primeiro momento. A tabela de processos administrativos e judiciais, essa é uma tabela central, importantíssima para todas as empresas que possuem algum processo relacionado às contribuições. Um processo, por exemplo, que isente ou que modifique a base de cálculo ou que modifique a alíquota de qualquer uma das rubricas da contribuição previdenciária ou do imposto de renda, precisam ser cadastrados nessa tabela de 1070, evento de tabela 1070. E a tabela de operadores portuários, que todos os órgãos gestores de mão de obra, o órgão chamado, terão que enviar para o E-Social todos os seus operadores portuários. Então, essa tabela vai ser utilizada pelo órgão gestor de mão de obra. E o que é importante constar, verificar nessas tabelas? É que essas tabelas, elas têm uma data de início de validade. Então, nesse primeiro momento, elas entrarão agora com a data, né, inicial do E-Social. Pode também constar a data fim, não é o normal, porque quando se cadastra uma tabela, você sabe quando que ela inicia, mas você não tem a previsão de quando que ela vai se encerrar. Então, nesse primeiro momento, as tabelas serão enviadas com data de início de validade. Se você, posteriormente, precisar alterar alguma informação dentro dessa tabela, você vai enviar dentro do mesmo evento uma alteração e você vai dar uma nova validade. Então, quando você manda uma alteração com nova validade, significa que aquela anterior já teve o seu fim. Não precisa você mandar um fim para a primeira tabela e em seguida uma nova data para a segunda. Basta você mandar uma segunda com alteração, dando uma nova validade.
A data fim, ela vai existir quando aquela rubrica ou aquela situação não existir mais, não for mais utilizada. Como, por exemplo, uma filial. Se você encerrou uma filial, você vai mandar no S1005 daquela filial uma data fim, significando que ela encerrou, né? E é muito importante também frisar que existe um evento chamado evento de exclusão, que é o S3000. Esse evento ele não pode ser utilizado para excluir uma tabela. E vocês verão que o próprio evento não vai permitir, porque na regra de validade do evento é que os eventos que poderão ser excluídos não se inclui os eventos de tabela. Então, a data fim de validade, ela vai ser utilizada se você quer encerrar de forma definitiva uma determinada informação do evento, né? Por exemplo, como o encerramento de uma filial, o encerramento de uma obra, a desativação de uma rubrica que você não vai mais utilizar, alguma lotação tributária que não exista mais, algum cargo que a empresa também não vai mais utilizar, ela vai mandar um evento com data fim dentro dessa tabela para que seja encerrado. Por exemplo, no caso de encerramento de uma empresa, ela vai enviar o data fim de todos os eventos que ela tem de tabela, e aí por último é que ela vai mandar o S1000, colocando uma data fim, ou seja, com aquela data, aquela empresa significa que ela está encerrada, ela não vai mais enviar eventos para o E-Social. E dentro da própria estrutura do layout, é possível verificar que a informação, você vai ter um registro de inclusão, que é o registro inicial, e dentro do próprio layout você vai ter outras linhas do campo do layout, onde você vai informar a alteração. Então, dentro dessa inclusão, você vai informar a data de início de validade e os dados. E quando você quiser alterar, você vai utilizar da linha do evento chamada alteração. E existe também dentro desse layout de tabelas o evento exclusão, que normalmente você vai usar quando foi um erro. Vou dar um exemplo. Uma empresa, você é contador de uma empresa e você vai enviar o S1000 dessa empresa. Porém, durante o momento do cadastramento inicial do S1000, você usa o CNPJ de uma outra empresa, por exemplo, que não é seu cliente. Ou seja, você fez um cadastramento inicial erroneamente, indevidamente, aí sim você pode excluir, porque a exclusão é quando você não pode ter validade aquele evento enviado, aquele evento de tabela, não era para ele existir, você mandou erroneamente, não era para existir, porque você não pode mandar uma data fim, porque não é o real, né? O real a data fim seria se você estivesse encerrando a atividade, não é o caso. Então a exclusão você vai fazer quando houver um engano no envio da informação, né? E depois a gente tem a segunda etapa dos eventos, que é chamada eventos não periódicos. Então, naquele primeiro momento, eram os eventos relacionados às tabelas da empresa, a lotação tributária, as rubricas da empresa. Nesse segundo momento, que são os eventos não periódicos, nós teremos o cadastramento inicial dos empregados, que a empresa vai começar agora em setembro. Nós temos os eventos relacionados à saúde e segurança do trabalhador, que são os eventos de 22/10 até 22/41, que são os eventos que entrarão posteriormente também. Temos o aviso prévio, a convocação para o trabalho intermitente, a reintegração, o desligamento e o cadastramento inicial do trabalhador sem vínculo empregatício. É importante a gente abordar aqui, nesse segundo momento, a diferença desses eventos para os eventos de tabela. A gente viu que lá nos eventos de tabela, dentro do próprio layout, você tem a inclusão, a alteração e a exclusão, dentro do próprio evento. Para os eventos não periódicos, a gente tem uma diferença para os eventos 2200 e 2300. Por quê? Porque esses eventos, quando você envia os dados do trabalhador. E o que é que tem lá? Os dados cadastrais e os dados do contrato. Porém, se você precisar alterar, por exemplo, um dado do trabalhador, um dado cadastral, você não vai mandar o mesmo 2200 alterando a informação. É diferente aqui. Você vai mandar um outro evento, o chamado evento S2205. Esse evento, quando você enviar, você vai enviar todas as informações cadastradas do trabalhador e aí dentro dessa informação vai constar aquela que você queria alterar. Entenda que no primeiro momento estava tudo certo, não tinha erro, estava tudo certo. Você apenas alterou de forma natural. A pessoa era solteiro, casou.
a pessoa não tinha dependentes, agora tem. Então, essas informações são informações de alteração. Se por acaso você enviou um dado errado, não é aqui que você vai corrigir. Lá você vai retificar. Também o contrato de trabalho. Você contratou uma empresa, enviou todos os dados do contrato, estava tudo certo. Mas essa pessoa mudou de cargo, por exemplo, mudou de horário de trabalho. Ela vai sair de uma jornada, vai ser outro tipo de jornada. Então, o contrato de trabalho vai ter que ser alterado. Nesse caso, você vai enviar um evento onde o S2206 vai alterar os dados do contrato de trabalho. A mesma coisa o trabalho sem vínculo empregatício. Se você quiser alterar um dado do contrato, você manda o 2306. Se você quiser alterar um dado do empregado, você manda o 2205. Então, só para a gente diferenciar dos eventos de tabela, que lá dentro do próprio evento você manda a alteração e aqui você manda um outro evento. E aí a gente quer também destacar para vocês que esses eventos não periódicos, existe dentro do próprio evento uma linha chamada retificação. Então, quando você mandou uma informação errada no evento não periódico, você cadastrou lá um empregado e mandou uma informação errada e você quer corrigir, você vai mandar o mesmo evento, mas você vai marcar a opção retificação. Ele vai perguntar se é retificação ou se é original e você vai marcar a indicação de que é retificação. Ele vai pedir o número do recibo do evento anterior e assim você vai corrigir a informação. E agora os eventos periódicos que seguem também nessa linha de alteração, retificação e exclusão, a mesma regra do evento não periódico. Os eventos periódicos são aqueles que precisam acontecer mensalmente. Então, se a sua empresa tem empregado, se o órgão público tem servidor, se a pessoa física tem um KRPF e esse KRPF tem um empregado, obrigatoriamente você vai enviar o evento S1200, porque a própria norma diz que a apuração da contribuição social, da contribuição previdenciária, ocorre no mês da prestação de serviço. Então, independentemente da empresa pagar ou não o salário, a contribuição previdenciária, ela é devida. Então, ele precisa mandar esse evento de remuneração do trabalhador. E o mesmo ocorre com a remuneração do servidor, ocorre com relação aos benefícios previdenciários, que todo mês o beneficiário vai receber. O pagamento por exemplo, de salário, para ocorrer também todo mês. A aquisição da produção rural, se ela acontecer, vai ter contribuição previdenciária. Então, todos esses eventos, eles são eventos que vão gerar a apuração da contribuição previdenciária. Inclusive, quando o empregado é demitido, ele vai receber a rescisão contratual, também um evento que vai gerar remuneração. E, por último, o evento de fechamento dos eventos periódicos. Esse evento, ele precisa ser enviado mensalmente. E para esses eventos aqui é importante ressaltar que eles seguem as mesmas regras da alteração. Se você mandou um S1200, que é a remuneração com um dado errado e você quer corrigir, você vai mandar o mesmo S1200, corrigindo a informação e mandando o número do recibo da alteração anterior. Por último, o evento de exclusão. Esse evento de exclusão, eles são usados para excluir eventos não periódicos e eventos periódicos. Dentro do próprio layout do evento, já é possível você enxergar essa informação no campo 12 do layout. Você vai ver lá quais são os eventos que são permitidos excluir e você vai ver que só tem os eventos não periódicos e os eventos periódicos, né? Por último, acabando a parte de toda que a empresa vai fazer, existe os eventos totalizadores. Os eventos totalizadores, eles são um retorno do sistema para tudo aquilo que foi informado. Então, você informou a remuneração, você informou o pagamento, você informou todos os dados que vão compor a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição previdenciária, você encerrou o movimento, o sistema vai te dar uma resposta. O evento 5001, você não precisa encerrar o movimento, porque ele totaliza por empregado. Então, toda vez que você manda a remuneração de um empregado, você manda o S1200, você já tem imediatamente o retorno daquele empregado. Você já recebe a informação da apuração só daquele empregado, da totalização, da base de cálculo, do que foi descontado e do que foi calculado do empregado.
O S5002 é do imposto de renda, então quando você manda o S1210, você já tem de retorno aí a informação do imposto de renda daquele empregado. Porém, quando você manda o evento de fechamento, o S1299, que você diz para o E-Social que não vai mandar mais nenhuma remuneração, já encerrou a sua folha de pagamento, já está tudo certo, o sistema vai fazer um cálculo e vai lhe devolver as informações das contribuições sociais consolidada por contribuinte, no 5011 e no 5012 a consolidação do imposto de renda retido na fonte de toda a empresa, de todos os contribuintes, todos os empregados ali informados. Esses eventos que vocês enviam, que a empresa envia para o E-Social, eles passam por um processo de validação, né? E esse processo de validação é que vai, de alguma forma, fazer com que tudo que você enviou esteja corretamente informado dentro das regras que o próprio E-Social cria. Mas essas regras de validação a gente vai saber como funciona no próximo vídeo.